Olá, pessoal! Vamos para a nossa videoaula de correção dos exercícios de aprendizagem e da seção Enem da unidade de bactérias. O primeiro exercício que a gente vai corrigir é o exercício de aprendizagem número 1. Ele está lá na página 6. É um exercício da UFMG e diz o seguinte: a Escherichia coli, usualmente encontrada no trato intestinal dos seres humanos, é uma das bactérias mais estudadas. A característica que permite classificá-la como procarioto é a ausência de membrana nuclear em mitocôndrias. B. Presença de apenas um cromossoma com DNA associado a proteínas. C. Presença de ribossomos, estruturas envolvidas na síntese proteica. D. Nutrição heterotrófica. Gabarito para essa questão, gente, é a letra A. Por quê? De fato, os procariotos, eles não têm carioteca e não têm mitocôndrias. Agora, todos os demais seres vivos têm um único cromossoma com DNA associado a proteínas. O DNA de bactérias não tem estonas, não está associado a proteínas. Os ribossomos estão relacionados à síntese de proteínas nos pró e nos eucariotos. E a nutrição heterotrófica, ela também é comum aos pró e aos eucariotos, né? Então, a característica exclusiva, de fato, é a letra A. O exercício 2 da UFRJ, ele pede para você numerar a segunda coluna de acordo com a primeira e depois assinale a alternativa que contém a sequência correta. Então, você tem bacilos, streptococcus, estafilococcus, tétrade, sarcina e espirilo, que são formas microbianas, né? Então, o que é um bacilo? O bacilo é um bastonete reto, em geral de 1 a 15 micrômetros. O que é um streptococcus? O streptococcus são cocos em fileiras. O que é um estafilococo? São cocos em grupos densos. Tem até aquele formato, né, de cachos de uva, muitas vezes. O que seria uma tétrade? Uma tétrade são cocos em grupos de 4, ok? Uma sarcina são cocos, né, em grupos de aproximadamente cúbicos. Então, são 8 cocos unidos, né, formando então uma sarcina. E 6, espirilo, são filamentos helicoidais. Então, a alternativa é 3, 5, 2, 6, 1, 4, que está na letra B. O exercício de aprendizagem número 3, ele já diz o seguinte, é da Universidade Federal do Paraná. A figura a seguir apresenta uma classificação dos seres vivos baseada em fonte primária de energia. Então, todos os seres vivos são quiotróficos ou fototróficos. Os quiotróficos se dividem entre os heterotrópicos e os litotróficos. E dentre os heterotrópicos estão aqueles que fazem respiração anaeróbica e respiração aeróbica. Então, bactérias são encontradas nos grupos, né? Então, a gente discutiu na nossa live que as bactérias são extremamente variadas do ponto de vista metabólico. Elas fazem fermentação, fazem quimiossíntese, fazem fotossíntese, fazem respiração. Então, 1, 2, 3 e 4 são processos que podem ser observados nas bactérias. O exercício 4 de aprendizagem, ele é da FUVEST de São Paulo e ele diz o seguinte: um biólogo está analisando a reprodução de uma população de bactérias que se iniciou com 100 indivíduos. Admite-se que a taxa de mortalidade das bactérias é nula. Os resultados obtidos na primeira hora são tempo decorrido em minutos. Então, no tempo 0, eu tinha 100 bactérias. 20 minutos depois, eu tenho 200. 40 minutos depois, eu tenho 400. 60 minutos depois, eu tenho 800. Supondo-se que as condições de reprodução continuem válidas nas horas que se seguem, após 4 horas do início do experimento, a população de bactérias será... Esse é um exercício mais matemático do que biológico, né? Então,
A tabela mostra que a taxa de crescimento da população foi de 8 vezes em 1 hora, ou seja, a cada hora a população aumenta 8 vezes. Assim, após 2 horas, a população será de 800 vezes 8, que é 6.400. Após 3 horas, será de 6.800 vezes 8, que é 51.200. Após 4 horas, será de 51.200 vezes 8, que dá 409.600, que é a alternativa C. O exercício de aprendizagem 6 é um exercício da VUNESP e ele já diz o seguinte. Em um programa de culinária, uma dona de casa aprendeu que poderia obter maior quantidade de iogurte misturando leite a um pouco de iogurte natural, desses vendidos em mercados e padarias. O colorido e o sabor poderiam ser obtidos adicionando-se algumas colheres de geleia de frutas. Como a dona de casa não prestou atenção à receita, resolveu prepará-la de 2 modos distintos. Receita A. Mistura 1 litro de leite com um copo de iogurte natural. Deixa ferver, aguardar que fique morno e misturar a geleia de morango. Manter a temperatura ambiente até o dia seguinte. Receita B. Ferver 1 litro de leite e aguardar que fique morno. Misturar num copo de iogurte natural e manter a temperatura ambiente até o dia seguinte. Misturar geleia de morango. Uma das receitas resultou em um saboroso iogurte. Na outra, o leite ficou com cheiro, sabor e aspecto desagradáveis. A. Qual das receitas A ou B resultou em iogurte saboroso? E por que o iogurte natural foi usado na receita, né? A receita B, gente, é aquela que deu certo, né? Ela resultou num iogurte saboroso. Por quê? Porque como eu fervi o leite primeiro para depois aguardar que ele mornasse para aí sim somar o copo de iogurte, eu não matei os micro-organismos que estavam ali, né? E na hora que eu somei esse iogurte natural ao leite, as bactérias tiveram maior quantidade de nutrientes disponível para o crescimento e fermentaram todo aquele volume produzindo o iogurte, né? E por que que o iogurte natural foi usado na receita? É no iogurte natural que vão estar as bactérias responsáveis pelo processo fermentativo, tá? B. O que teria ocorrido na outra forma de preparo, fazendo com que o leite azedasse, né? Então, olha só. O cheiro, o sabor e o aspecto desagradável da receita A decorreu do azedamento. Nesse caso, como eu fervi o leite com o iogurte natural, eu matei todas as bactérias que estavam presentes ali e eu não tive, então, o processo fermentativo lático acontecendo, né? E essa decomposição das bactérias, teria sido responsável pelo azedamento do leite, tá? Salvo me engano, foi com a turma de vocês que eu produzi iogurte quando eu substituí a Joyce na licença maternidade dela. Vamos lá. Exercício de aprendizagem 8, página 14. O FPR, né, Paraná. A peste bubônica é causada por Yersinia pestis, um bacilo pequeno, gram-positivo, e que no século XIV dizimou aproximadamente 25% da população europeia em uma epidemia que influenciou o curso da história. O reservatório animal são roedores silvestres, como marmotas e esquilos, e roedores urbanos, como os ratos. São as pulgas de ratos contaminados que, pelas picadas, transmitem a bactéria para outros ratos e para os homens, ocasionando nesses últimos a peste bubônica. Com a multiplicação extensa das bactérias nos pulmões humanos, o que resulta em broncopneumonia e em um grande número de bactérias no escarro, a infecção pode se espalhar de pessoa para pessoa através das gotículas das secreções aéreas. Trata-se aí da peste bubônica pneumônica. Com base nessas informações, é correto afirmar: 1.
Yersinia pestis é um bacilo que utiliza a pulga de roedores urbanos como reservatório, né? Essa afirmativa está incorreta. Ele não é um reservatório, ele é um hospedeiro, ok? 2. A pulga do rato é o vetor da peste bubônica? Sim, a pulga do rato é um vetor. 4. A peste bubônica, em todas suas formas, é transmitida de pessoa a pessoa? Não, a gente acabou de falar que é a pulga do rato que transmite, ok? Então tá errado. 8. A peste bubônica tem transmissão interpessoal? Tem. Se eu tiver a peste bubônica pneumônica, através da minha respiração, eu posso estar emitindo gotículas contaminadas e eu posso transmitir a doença para outras pessoas. 16. Roedores silvestres e urbanos podem ser portadores de Yersinia pestis? Sim. Ele falou que tanto a marmota como o esquilo e o roedor urbano, que é o rato, podem ter. Então, está correta. Corretas são 2, 8 e 16, somando 26. Exercício de aprendizagem 9, lá na página 16. O FRJ. Algumas bactérias são patogênicas por causa das toxinas que produzem. Esse é o caso da Clostridium tetani, uma bactéria anaeróbica, obrigatória, causadora do tétano. Essa bactéria não invade o organismo, mas libera a toxina tetânica, que afeta o sistema nervoso e produz rigidez muscular quando prolifera em feridas profundas. Entretanto, quando a bactéria infecta feridas superficiais, não ocorre o tétano. Explique por que o tétano só ocorre em feridas mais profundas, né? Como o próprio enunciado disse, as bactérias causadoras do tétano são anaeróbicas, estritas, né? Ou seja, obrigatórias. E por isso elas não conseguem sobreviver em ambientes em que eu tenho o oxigênio livre. Nas feridas profundas, ao contrário das superficiais, há um ambiente anaeróbico, que vai permitir assim a proliferação dessas bactérias. O que não acontece quando a ferida é superficial. O teor de oxigênio na atmosfera é suficiente para poder inibir a reprodução bacteriana, ok? Exercício 10. Estima-se que 1/4 da população europeia dos meados do século XIX tenham morrido de tuberculose. A progressiva melhoria da qualidade de vida, a descoberta de drogas eficazes contra a tuberculose e o desenvolvimento da vacina BCG fizeram com que a incidência da doença diminuísse na maioria dos países. Entretanto, estatísticas recentes têm mostrado o aumento assustador do número de casos de tuberculose no mundo, devido à diminuição da eficiência das drogas usadas e à piora das condições sanitárias em muitos países. Qual o principal agente causador da tuberculose? Né? O agente causador da tuberculose é o bacilo de Koch, que tem como nome científico Mycobacterium tuberculosis. Ok? Como essa doença é comumente transmitida? Ela é comumente transmitida de pessoa para pessoa, por meio de secreções das vias respiratórias. Ok? Explique por que a eficiência das drogas usadas contra a tuberculose está diminuindo. As drogas normalmente utilizadas para combater esses micro-organismos são os antibióticos. O uso indiscriminado desses medicamentos tem selecionado formas de bactérias resistentes, ou seja, bactérias que sobrevivem à ação dessas drogas, transmitindo então essas características aos descendentes. Uma outra coisa, gente, que a gente pode abordar aqui é que o tratamento da tuberculose ele leva 1 ano. Então, o indivíduo fica 1 ano tomando uma combinação de 3 antibióticos. É muito difícil você ter a adesão dos pacientes. Muitas vezes, no primeiro sinal de melhora, eles abandonam a medicação. E esse é um outro mecanismo de seleção de bactérias resistentes. Então, o que muitos serviços de saúde hoje fazem, tá? Principalmente para pacientes alcoólatras, que são pacientes geralmente desnutridos, que são facilmente acometidos pela tuberculose. O agente de saúde vai todos os dias à casa do acometido
entrega o medicamento na mão dele e ele tem que tomar na frente do profissional de saúde, né? Tem funcionado e é assim que a gente tem conseguido, de certa forma, controlar a transmissão e a ocorrência da tuberculose nessa população específica. Tratamento de alcoólicos. Seção Enem número 2, página 23. É um exercício do Enem de 2016. Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença, verificando que se trata de um ser unicelular e procarionte. Para combater a doença, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados. Então, a gente tem vacina, antiviral, fungicida, vermífugo e antibiótico. Gente, é um ser unicelular e procarionte, então eu vou usar antibiótico. Por que eu não posso pensar em vacina? Se eu for desenvolver uma vacina para ir vacinar os animais, para esperar eles gerarem resposta imune, eles já vão ter morrido nessa altura do campeonato, tá? Então, eu preciso tratar o doente. A vacina, a médio e longo prazo, eu vou pensar nela, ok? Então, gabarito letra E. Esse exercício é o exercício número 5. Ele já fala o seguinte: o uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a noite, aliado a condições precárias de higiene, representam fatores de risco para o aparecimento de uma infecção denominada ceratite microbiana, que causa ulceração inflamatória da córnea. Para interromper o processo da doença, é necessário tratamento antibiótico. De modo geral, os fatores de risco provocam a diminuição da oxigenação corneana e determinam mudanças no seu metabolismo, de um estado aeróbico para anaeróbico. Como decorrência, observa-se a diminuição no número e na velocidade das mitoses do epitélio, o que predispõe ao aparecimento de defeitos epiteliais e à invasão bacteriana. Então, é um texto super atual, né? Mas foi publicado em 2002. A instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso na córnea estão relacionados a algumas características gerais desses micro-organismos, tais como, né? Então, as bactérias, elas têm um alto poder de reprodução, elas são capazes de originar milhares de descendentes geneticamente iguais a elas e têm uma diversidade metabólica que permite a elas facilmente migrar de um processo aeróbico para um processo anaeróbico, né? Então, esses fatores associados à higiene precária, associada à não retirada da lente, vai favorecer a ulceração, tá? Gabarito para essa questão, então, letra E. Exercício número 6. A cárie dental resulta da atividade de bactérias que degradam os açúcares e o transformam em ácidos, que corroem a porção mineralizada dos dentes. O flúor, justamente com o cálcio, e um açúcar chamado xilitol agem inibindo esse processo. Quando não se escovam os dentes corretamente e neles acumulam-se restos de alimentos, as bactérias que vivem na boca aderem aos dentes, formando a placa bacteriana ou biofilme. Na placa, elas transformam o açúcar dos restos de alimentos em ácidos, que corroem o esmalte do dente, formando uma cavidade, que é a cárie. Vale lembrar que a placa bacteriana se forma mesmo na ausência de ingestão de carboidratos fermentáveis, pois as bactérias possuem polissacarídeos intracelulares de reserva. Então, cárie, destruição de um osso por corrosão progressiva. Cárie dentária, efeito da destruição da estrutura dentária por bactérias. A partir da leitura do texto, que discute as causas do aparecimento de cáries e da sua relação com as informações do dicionário, conclui-se que a cárie dental resulta principalmente de... Então, vamos lá. Consumo excessivo de açúcares na alimentação e má higienização bucal, que contribuem para a proliferação de bactérias. Esse é mais um exercício de interpretação do que de biologia, né? Especificamente. Exercício 7. Eu tenho uma charge.
Nessa charge está escrito: o mundo das bactérias. Estou tão sozinha. Devo me duplicar. Oi, você vem sempre aqui? Que cara chato. Vamos embora, né? Então, são características do tipo de reprodução representado na tirinha, né? Então, as bactérias elas se reproduzem de forma rápida, simplificada, e já que ele vai se reproduzir sozinho, eu tenho a semelhança genética, né? Então, gabarito letra B. Ok, então, pessoal, esses eram os exercícios que eu selecionei para corrigir com vocês. Eventualmente, se permaneceu alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail que eu busco ajudá-los, ok? Continue se cuidando e até a próxima.